Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 12 a 14. Muitos ensinos bíblicos podem ser ilustrados pelo comportamento de crianças. Por exemplo, via de regra, as crianças tendem a abusar daquilo que lhes é permitido. Vou repetir. Via de regra, as crianças tendem a abusar daquilo que lhes é permitido. Eu posso citar dois exemplos que a minha filhinha de 2 anos, a Paola, abusou daquilo que foi permitido. Um dos exemplos, eu acredito, os pais fomos os maiores culpados. O outro foi na conta dela mesmo, tá? O primeiro aconteceu quando ela tomou açaí pela primeira vez. Quando ela tomou açaí pela primeira vez, a culpa é dos pais, tá? Mas ela gostou, abusou. Ela tinha mais ou menos 6 meses, tinha acabado de iniciar ali o que a gente chama de introdução alimentar, e nós resolvemos dar ali no almoço açaí para ela. Aí haja meter açaí na criança, haja colocar açaí na criança. Fomos dando, achamos o máximo, que ela adorou o açaí. Só que depois de um tempo, quando não cabia mais no estômago dela, ela botou tudo para fora. Mas ela queria mais. Mesmo tendo botado tudo para fora, ela queria mais. O segundo episódio foi aqui na igreja. Eu lembro que nós estávamos em uma reunião aqui da igreja de alguma coisa, e ela já tinha por volta de 1 ano. E no final da reunião, alguns irmãos chegaram com a gente e perguntaram: ela pode comer pão? Aí nós, os pais, eu e a minha esposa, pensamos: um pedaço de pão, né? Sim, pode. Mas os nossos irmãos, amados e queridos, alguns deles estão aqui, deram um pão para ela, um pão inteiro, massa fina. E aí, quando eu olhei para o lado, a Paola, com 2 anos, tinha enfiado o pão inteirinho dentro da boca. Não sei como ela conseguiu comer, mas ela enfiou um pão massa fina inteiro dentro da boca. Em ambas essas situações, era permitido a ela, tanto na primeira quanto na segunda, comer aquilo que nós demos a ela. Mas é claro, especialmente na segunda, que a responsabilidade foi dela, ela abusou da permissão que recebeu. Na igreja de Corinto, uma imaturidade semelhante acontecia. Algumas pessoas estavam compreendendo errado a liberdade cristã em diversas áreas da vida. E por isso constantemente abusavam desta liberdade. O texto que nós vamos considerar hoje, Paulo mostra como Paulo lidar com esse problema de abuso. Ele começa aqui, ele vai falar em outras partes da carta ainda, mas como Paulo lidar com esse problema de abuso da liberdade cristã. Enfim, vou ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12 a 14. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a compreender e aprender por meio dela, que nós sejamos mudados, transformados, Senhor, cada vez mais conforme a Tua vontade. Isso te pedimos, apesar de mim, em nome de Jesus, amém. Nos 4 primeiros capítulos dessa carta, nós já consideramos aqui largamente esse período em que Paulo lidar com o problema de divisões na igreja, e diz que a igreja não deve andar dividida, mas deve buscar humilde comunhão, não o orgulho da divisão, como eles estavam fazendo ali. No capítulo 5, o foco de Paulo muda, e ele começa a tratar, e é importante para a nossa mensagem você entender aqui o capítulo 5. Ele começa a tratar de um escandaloso caso de incesto. Incesto, para quem não sabe, é relações sexuais com pessoas da mesma família. Neste caso aqui específico, tinha um rapaz, um homem, que estava tendo relações com a mulher do pai. E nessa ocasião, Paulo ensina à igreja que eles não deveriam ser orgulhosos,
como ele tratou no capítulo 1 a 4, mas que eles deviam se quebrantar, se entristecer pela condição pecaminosa deles e aplicar disciplina naquele rapaz. Já no capítulo 6, vemos Paulo lidando com outro problema, especificamente o caso de irmãos que iam perante os tribunais, os fóruns pagãos, demandar contra os seus irmãos em Cristo. E aí, o cerne do ensinamento de Paulo contra esta prática pecaminosa foi que ele ensinou que ao crente é melhor sofrer o dano do que prejudicar o testemunho da igreja. Nas últimas mensagens, nos versos 9 a 11 do capítulo 6, vimos que existe uma barreira intransponível entre os perversos e o reino de Deus. Nós vimos isso aqui em 2 mensagens. Paulo deixou bem claro que os perversos não herdarão o reino de Deus. E ele alista ali uma relação de pecados no verso 10, deixa eu ver aqui se é o verso 10. Sim, no verso 10 ele diz: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E tem um pouco no verso 9 também: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. E aí no verso 11, Paulo apresenta a esperança para aqueles que reagiram pensando: eu estou ferrado, porque eu já fiz alguma dessas coisas, e agora, Paulo, eu vou para o inferno? Como Paulo está se dirigindo à igreja, ele explica de onde eles podiam tirar a esperança. E ele diz lá no verso 11: assim foram algum de vocês, eu acabei de ler, conforme os pecados que eu acabei de ler, mas vocês foram lavados, foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito, habitados pelo Espírito do nosso Deus. Hoje, vamos ver como, depois de admoestar os coríntios sobre os litígios, Paulo volta agora, quanto aos pecados, Paulo volta-se de novo para o assunto da imoralidade. Problema que ele vai trabalhar mais detidamente a partir de então. Ele já tratou em 2 oportunidades nesta carta sobre imoralidade, por isso que eu chamei a atenção no contexto. No capítulo 5, o jovem incestuoso, e no verso 9, quando ele começou a listar os pecados, os primeiros eram relativos à imoralidade sexual, mas agora Paulo vai focar nisso aí, e é o que ele vai trabalhar nos próximos versos. O primeiro ponto que eu chamei nesta noite, nesta mensagem é: tudo me é permitido? Uma pergunta: tudo me é permitido? Está lá no verso 12, que eu vou ler novamente. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aqui, meus irmãos, se você tem a revista aí atualizada, talvez fique um pouco mais difícil a versão revista atualizada de você compreender esse texto, mas eu vou tentar explicar. Como nós vimos na introdução, no verso 11, Paulo apresentou a maravilhosa obra de redenção, mas foram lavados, santificados, justificados e etc. Agora, nos versos seguintes, esse que nós estamos considerando a partir do verso 12, Paulo volta a combater o problema da imoralidade sexual na igreja, mas tendo em vista um provável abuso de entendimento da liberdade cristã. E para que fique bem claro, eu imaginei aqui, eu escrevi, inventei um diálogo. E eu quero que você imagine esse diálogo mais ou menos assim: Paulo conversando com aqueles irmãos. Paulo explicou que os perversos não herdarão o reino de Deus, e então ele justifica como que eles tinham sido assim, os crentes, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. Opa! Aí a resposta dos que ouviram isso foi assim: já que eu fui lavado, então tudo me é permitido. Então Paulo diz: não é bem assim, deixa eu corrigir essa compreensão. Esse diálogo foi inventado, tá, gente? É só para ficar claro aqui como é a linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Nos versos 12 e até o verso 13, parte A, Paulo lista uma relação de lemas que eram usados em Coríntios, na igreja dos Coríntios. Lemas, slogans, frutos do abuso da liberdade cristã. E ele dá a resposta apropriada para cada um desses lemas enganosos.
Leiam e ouçam os lemas que eu vou ler na sequência, mas note que se você possui a tradução da NVI ou da NAA, esses lemas aparecem entre aspas. Isso para destacar que não é Paulo o autor dos lemas, mas ele está apenas replicando algo que era comum naquele contexto ser dito. Está meio confuso, mas eu vou explicar. Quando aparece no texto escrito assim, todas as coisas me são permitidas, Paulo não está afirmando que todas as coisas são permitidas a ele. Ele está citando um lema, um slogan que havia ali na região da igreja de Corinto, especialmente dentro da igreja. A resposta a esse lema, sim, que é de Paulo. E os lemas são assim, eu vou ler logo todos, do verso 12 ao 13. O primeiro é, todas as coisas me são permitidas. Aí Paulo responde, mas nem todas as coisas são proveitosas. Aí ele repete o mesmo lema, todas as coisas me são permitidas. Aí Paulo responde, mas eu não me deixarei dominar por nada. Aí ele vem com outro lema no verso 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Aí Paulo responde, mas Deus destruirá ambos. O primeiro lema abordado, a primeira fala que era corrente aparentemente na igreja de Corinto é, tudo me é permitido. Esse lema aparece 4 vezes na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 2 vezes no verso 12 que nós estamos considerando e 2 vezes no verso 23 do capítulo 10. Diz assim o verso 23 do capítulo 10, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. A origem do lema não é importante para mim e para você, até porque nós não sabemos. O que é significativo aqui é entender que certos membros ali daquela igreja usavam esse tipo de lema, de slogan, de ditado, como desculpa para viver uma vida como bem entendesse, alegando que a vida que vivia era fruto da liberdade cristã. Baseado na compreensão equivocada do ensino do Evangelho, aquela igreja estava tornando a liberdade cristã em libertinagem e afirmavam, tudo me é permitido. Certamente, eles estavam excedendo o limite do comportamento cristão aceitável, especialmente quanto aos pecados sexuais, como nós vemos pelo contexto. Paulo atacou os pecados sexuais da imoralidade no capítulo 5, atacou no verso 9, e agora ele vai focar novamente a atacar a imoralidade sexual. Então tudo indica que este slogan era usado para justificar as práticas imorais de muitos ali naquela igreja. Ou seja, ao invés de se submeterem ao governo de Jesus Cristo, eles justificavam o pecado em nome da liberdade dada a eles em Cristo. Contra essa ideia, Paulo diz assim, mas nem tudo convém. Paulo rejeita essa liberdade imoral, uma vez que os mandamentos de Deus traçam parâmetros claros sobre a conduta aceitável ao cristão. Isso para destacar que nós cristãos não temos liberdade para fazer o que quer que nos agrade, mas devemos estar atentos, pois nossas ações podem ter efeitos nocivos para o nosso semelhante, para a igreja, para Deus, especialmente para Deus. Todo pecado ofende a Deus. Logo, o cristianismo não deve ser de maneira nenhuma vivida de forma egoísta. O que tem a ver egoísmo com isso? Tudo a ver. Se eu vivo a minha vida de forma que eu estou preocupado em primeiro lugar em satisfazer os meus desejos, eu estou sendo egoísta. A minha vontade, o meu desejo é superior à vontade de Deus, é superior aos que me cercam, é superior a fazer o correto. E na sequência do verso, ainda no verso 12, nós vemos que Paulo repete o mesmo lema e contrapõe agora com outra resposta. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo está refutando nesta segunda contraposição. O que Paulo está refutando nessa segunda contraposição? Deus nos deu, a mim e a você, apetites naturais que nós podemos satisfazer dentro da liberdade cristã.
mas devemos lembrar sempre que somos limitados pelas leis naturais e morais. Ou seja, o comer e o beber, o que a gente vai considerar melhor no segundo ponto, deve ser exercido com moderação. E o sexo, que nós vamos considerar melhor que nesse primeiro ponto, deve ser conservado dentro dos laços do santo matrimônio. É aí que nós podemos experimentar a liberdade cristã. Em suma, Paulo está dizendo que na liberdade cristã eu posso gozar dos prazeres da vida, mas desde que eu não seja escravo desses prazeres, e esses prazeres não sejam contra a vontade de Deus. Porém, se uma pessoa cede ao domínio do pecado, ele é seu escravo, escravo do pecado, e o pecado é seu mestre. Aqui, claro que há lições para mim e para você. Não devemos, isso aqui é muito importante, isso aqui é basilar na vida cristã. Não devemos viver para satisfazer os nossos próprios desejos. Eu e você não devemos viver para satisfazer aquilo que nós queremos. Não é a nossa razão de viver. Quando nós agimos dessa forma, nós pecamos, ofendemos ao Senhor e muito provavelmente fazemos mal para alguém. Ou seja, é fruto do nosso egoísmo querer viver a vida para satisfazer só as minhas vontades. Isso aqui é muito bonito no teórico. É muito bonito no teórico. Mas muito das nossas decisões diárias, muito daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, sempre vem em primeiro lugar o que eu quero, o que é melhor para mim. Eu caio muitas vezes nisso. O ponto é que a teoria é fácil de compreender, ninguém vai discordar do que eu estou falando. Mas como é que se vive isso na prática? O que eu e você temos feito para viver isso na prática? Quando nós somos egoístas e pecamos, nós ofendemos a Deus, podemos ofender nossos cônjuges, ofendemos nossos pais, um colega de trabalho, um irmão em Cristo, e sempre, em todas as opções, nós ofendemos a Deus. Porque estamos usando aquilo que recebemos do Senhor, o nosso corpo, o nosso ser, para a nossa glória, quando nós deveríamos usar para dele. Convém ao cristão não o egoísmo, mas o amor. Você sabia que o oposto do egoísmo é o amor? Isso significa usar a liberdade que nós temos em Cristo, o amor, para servir ao próximo. Biblicamente, o amor e o egoísmo são opostos. E o amor é um distintivo dos verdadeiros crentes. Consequentemente, o distintivo dos descrentes é o egoísmo. O amor é um sinal da nossa liberdade. A escravidão o egoísmo é um sinal da nossa escravidão. Quem disse isso, pastor? Eu nunca ouvi falar, pastor, que o amor é o contrário do egoísmo. Então você vai ouvir agora. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Irmãos, Paulo escrevendo para a igreja, para os crentes lá nas igrejas da Galácia. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Glória a Deus. Mas não usem a liberdade para quê? Está aqui. Para dar ocasião à vontade da carne. Egoísmo. Qual é o contrário? Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O perigo do hedonismo, para quem não sabe, hedonismo é aquele que busca constantemente o prazer, a sua vontade e a sua alegria. O perigo do hedonismo é que o prazer em si não é pecado, mas o abuso disso sempre é. Quando buscar o prazer, buscar a minha alegria, satisfazer os meus desejos, é o principal alvo da minha vida, eu estou sempre pecando. Eu sou o meu próprio ídolo. A minha satisfação é o meu próprio ídolo. O sexo é um exemplo claro disso. O sexo é prazeroso e deve ser aproveitado dentro do casamento, porque isso é santo e agradável a Deus. Mas fora do casamento, o sexo é pecado. O sexo é pecado. Toda prática que você
Já teve, se você não é casado, toda a prática relacionada ao sexo que você teve na sua vida, e qualquer prática foi pecado, se você não foi casado. É possível ainda casados pecarem na área sexual, não estou dizendo que não, mas o único sexo agradável a Deus é aquele do marido com a esposa no leito matrimonial. Nós podemos exercer a liberdade cristã livremente em todas as coisas, contanto que isso ocorra em comunhão com Cristo e conforme a justiça, a vontade de Cristo, como Paulo ensina em Romanos capítulo 6. Olha que texto interessante, Romanos capítulo 6, verso 15 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei? Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Aí aqui ele começa a explicar a razão. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas a graças a Deus, porque embora vocês tenham sido, os crentes, escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aqui Paulo está justamente mostrando qual é a liberdade que o crente recebeu. Como isso é liberdade, pastor? Você pode perguntar. Em Cristo, eu e você somos capazes de não ceder ao pecado. Sem Cristo, nós seríamos escravos do pecado e cederíamos toda a nossa vida, todas as vezes. Mas em Cristo, nós temos a liberdade para resistir. É isso que é liberdade. Em Cristo, eu e você podemos não ver pornografia. Em Cristo, eu e você podemos não mentir. Em Cristo, eu e você podemos não fofocar. Em Cristo, eu e você podemos não murmurar. Em Cristo, eu e você podemos não ser egoístas, egocêntricos, que só pensam em si mesmo. Isso é verdadeira liberdade. O resto é escravidão do pecado que leva à morte. É simples assim. Cuidado, meus irmãos, com lemas perigosos. Isso aqui é outra aplicação. Cuidado com lemas perigosos. Existem alguns no nosso contexto que podem até ser verdadeiros quando bem compreendidos, mas quando mal compreendidos e muito pior ainda, quando mal usados, é uma desgraça. Quem já ouviu aquele famoso lema que, se você entendeu certo, é correto? Uma vez salvos, sempre salvos. O que isso quer dizer? Que aquele que Deus salva, aquele que Ele regenera e transforma o coração, esse vai ficar salvo até o fim, porque Deus vai garantir que essa pessoa avance num caminho de santidade, mesmo que tenha altos e baixos. Deus vai conduzir. Nós vimos isso lá no início desta carta, inclusive, que Deus vai fazer com que seu povo persevere. O crente, uma vez salvo, será para sempre salvo. Mas esse lema pode ser usado de forma muito equivocada, e é usado. Eu já ouvi vários exemplos. Um dia desse, uma jovem veio no meu gabinete falar de alguns irmãos que ela conheceu, não eram dessa igreja. Não estou dizendo que não tem aqui nessa igreja, é possível que tenha, mas ela conheceu de outra igreja e disse assim, não, poxa, eu fui numa festa, lá me apresentaram, todo mundo era da igreja tal, dizia que eram nossos irmãos e tal, e estava lá enchendo a cara, estava lá dançando até o chão, com o vestido atorchado, e aquele negócio todo se pegando ali. Aí eu disse assim, por que eles fazem isso? Aí um outro amigo respondeu para ela, não, porque eles confiam naquela verdade bíblica, uma vez salvo, sempre salvos. Meus irmãos, você quer saber se você é um salvo? Não é pelo fato de você levantar a mão, vir aqui na frente, aceitar Jesus, ser membro dessa igreja, ter sido batizado. Todas essas coisas são boas, tem o seu lugar.
Mas o distintivo do salvo é aquele que não é mais escravo do pecado. É um distintivo bíblico gritante nas Escrituras, que aquele que de fato é salvo, ele não é escravo do pecado. Esses que estavam lá, se não se arrependerem, se a vida não mudarem, o lema deles devia ser: uma vez condenados, se não se arrepender, sempre condenados. Inventei isso agora, maravilhoso. Segundo ponto: meu corpo para a tua glória. Está lá no verso 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Agora estamos diante de outro slogan, outro lema, que Paulo confronta novamente. Qual é o lema? Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É possível que Paulo esteja citando um ditado que em alguma medida é verdadeiro, uma vez que Deus criou um mundo que produz uma variedade de alimentos para sustentar a vida, e quando esse alimento não é desperdiçado, ele acaba no estômago de alguém. Então, em alguma medida, é verdade. Isso é fato. Mas é claro que também nessa área Deus impõe limites. Tanto os alimentos que são perecíveis, quanto a vida humana está sujeita ao envelhecimento e com o tempo se acaba. Tanto o alimento como o estômago são temporais. Por isso Paulo diz: mas Deus destruirá ambos. Paulo foca na temporalidade da comida e do estômago para dar ênfase à sua natureza passageira. Mais adiante, quando nós chegarmos, com a graça de Deus, no capítulo 10, Paulo vai se deter um pouco mais na questão alimentar. Mas aqui, note que no final do verso ele volta novamente para o tema que ele está tratando, central aqui, que é a imoralidade sexual. Por isso diz: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É interessante como Paulo colocou no mesmo argumento dois tipos de apetites diferentes, justamente para diferenciá-los. Os coríntios não deveriam identificar, ou seja, dizer que é igual o apetite sexual com o apetite por comida e bebida. Comida e bebida devem ser consumidas com moderação por todos, mas o consumo em si da comida e da bebida, se feito com moderação, não é uma decisão moral. Esse aqui é o ponto. Não é uma decisão moral, porque qualquer pessoa de bom senso deseja ser saudável e quer continuar saudável, então vai consumir alimento, teoricamente, de maneira moderada. Já o sexo é diferente. O sexo sempre é uma decisão moral. Vou repetir: o sexo, viver a sexualidade que Deus criou, sempre é uma decisão moral, pois Deus criou o corpo físico do homem para usufruir a sexualidade, porém dentro do casamento heterossexual apenas. Essa é a vontade de Deus. É interessante que, se eu não me engano, são apenas 3 ou 4 ocasiões no Novo Testamento que aparece escrito assim: e a vontade de Deus é. E uma delas é justamente quanto a essa questão, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Olha qual é a vontade. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Tá, eu vou dizer. Precisa ficar orando, ficar pensando: meu Deus, o que tu quer para a minha vida? Eu vou dizer agora, você vai sair com a resposta aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Está aí a vontade de Deus, para mim e para você. Há lições aqui muito importantes. Primeira, nosso corpo, o meu e o seu corpo, é para glorificar o nome do Senhor, quer seja na alimentação. Como, pastor? Cuidado com a gula. Cuidado para não comer muito mais do que você precisa. Isso é um desafio, basta me olhar, é um desafio para mim também. Mas não pensem porque é um negócio comum, não pensem porque é um negócio que todo mundo faz, que está aceito, que isso aqui não é pecado.
Se eu busco no alimento a satisfação do meu prazer, e a razão pela qual me alimento em primeiro lugar é satisfazer o meu prazer, é pelo prazer em si, é pecado. Nós devemos comer e beber para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nosso corpo também deve glorificar o Senhor na prática sexual. Só é possível, como já disse, acho que é a terceira ou quarta vez, só é possível fazer isso no casamento. Mas, para praticar a imoralidade, as possibilidades são infinitas. Para você praticar a imoralidade sexual, eu praticar a imoralidade sexual, as possibilidades são praticamente infinitas. Eu posso praticar a imoralidade sexual quando eu posto uma foto de biquíni no Instagram. Eu não, porque eu não uso biquíni, né? Eu posso praticar a imoralidade sexual quando eu saio na rua. É que eu estou falando com as moças por enquanto. Com a barriga de fora, com a saia curta e apertada, com um decote imenso. Quando eu uso aqueles vestidos que é embalado a vácuo. Já viu? Não dá, a pessoa não consegue nem se mexer. Por que isso é imoralidade? Primeiro, porque isso aí é expor o corpo para aquele que não tem autoridade sobre o corpo. Segundo, porque você vai tentar as pessoas. Você pode fazer o seu irmão tropeçar, inclusive. E Jesus diz: ai daqueles por qual que fizer um desses meus pequeninos tropeçarem. Nosso corpo deve glorificar o nome do Senhor na prática sexual. Isso eu já disse. Lembrem, tentar o irmão ou irmã e ter desejos impuros é pecado. A ter desejos impuros é pecado. Se deleitar no corpo dos outros, mesmo que apenas visualmente, é imoralidade e é pecado. O corpo, o deleite sexual, mesmo que seja apenas visualmente, é restrito ao ambiente matrimonial. O marido tem que olhar o corpo da esposa e desejar. A esposa tem que olhar o corpo do marido e desejar. Qualquer outro corpo que você deseje, que eu deseje, é pecado, é imoralidade sexual, é contra o que Paulo está falando. E por que, pastor, tudo na área sexual é uma decisão moral? Porque Deus definiu como deve ser. Ou você segue ou não segue. E olha o que Paulo vai dizer em Coríntios 7, verso 4, que nós vamos, daqui a um pouco mais, vamos estar considerando esse texto. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, apenas quando você tem autoridade sobre um corpo, é que você pode se deleitar sexualmente nele, dentro do casamento. Por isso que é dentro do casamento. Aí eu só pensei agora, porque eu sempre fico imaginando as perguntas mais obscuras que a pessoa, quando quer entender tudo errado, né? Ah, pastor, então o pai tem autoridade sobre o filho. Por favor, tem outra lei que diz que não pode, tá bom? Então é só dentro do casamento, é dessa autoridade. Autoridade matrimonial que eu estou falando. É por isso que o pecado da pornografia ofende ao Senhor. Todos os corpos, o meu e o seu, e todos os demais dos homens, foram feitos para a glória de Deus. Quando eu e você olhamos um conteúdo imoral, quer seja explícito, quer seja, não precisa ser abertamente explícito, mas uma mulher de biquíni lá, dançando, rebolando, etc., ou mesmo moças olhando homens, rapazes, todos ridículos. Quando nós olhamos isso, ou vocês olham isso, moças, e se deleitam naquele corpo, vocês estão usando para a glória pessoal aquilo que foi feito para a glória de Deus. Isso não é só imoral, como é idolatria. Você quer ser o Deus, você está aproveitando aquela mulher, aquele rapaz, eles estão debaixo da autoridade de alguém que não é sua.
Sua autoridade, rapaz, jovem, solteiro, é quando você casar, você vai ter uma mulher debaixo da sua autoridade. O corpo dela vai ser para você se deleitar. E você, moça, quando você se casar, se você é solteira, um dia você vai ter um marido. E o corpo dele é para você se deleitar. Fora isso, é imoral e pecado. Terceiro ponto. Quem nós éramos? Está lá no verso 14. Por seu poder... Eu acho que eu não mudei o tema, esse tema é o antigo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Esquece o título aí, vai sem título mesmo. Assim como Deus destrói o alimento e o estômago, Ele restaura tanto o corpo de Cristo como o nosso na ressurreição. Devemos discernir, no entanto, a diferença entre a ressurreição de Cristo e a nossa. Cristo é as primícias, é o primeiro dos frutos. Nós somos seus seguidores. 1 Coríntios 15, 20. Mas essa diferença não é a preocupação de Paulo neste texto específico. Ele vai tratar muito disso lá em 1 Coríntios 15. No mundo gentil dos dias de Paulo, especialmente na cidade de Corinto, os filósofos gregos consideravam o corpo, não apenas, mas lá também, os filósofos gregos consideravam o corpo físico dos homens de valor insignificante. Lembrem da influência gnóstica ali, da filosofia grega? O corpo era insignificante. E eles viam a alma como tendo importância total. Então eles separavam a realidade imaterial do homem, a alma, da realidade material, o corpo, como se isso fosse possível. Por esse motivo, Paulo, então, precisa mostrar que este pensamento é errado. O que ele vai frisar, como eu já disse, no capítulo 15. A situação do corpo humano é que ele é destinado, é isso que Paulo quer destacar aqui, à ressurreição. O ensino bíblico é que, assim como Jesus foi ressuscitado fisicamente, nós também seremos ressuscitados no nosso corpo físico. Inclusive, Paulo, como ele diz, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ele se inclui. Isso revela que, embora sejamos colocados no túmulo por ocasião da nossa morte, nosso corpo físico é precioso para Deus. E por isso, no final, Ele nos ressuscitará por seu poder. Esse é o ensino de Paulo. Leia 2 Coríntios capítulo 4, verso 14. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. E fica aí que depois nós vamos ler o 15. Olha lá. 2 Coríntios capítulo 4, verso 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês, com a igreja. Ocasião em que nosso corpo, aqui já sou eu, ocasião em que nosso corpo glorificará a Deus definitivamente, sem pecado e abusos, como Paulo vai concluir no verso 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde ações de graça. As ações de graça, está aqui o objetivo final, para a glória de Deus. O meu e seu corpo já é para a glória de Deus, é o já e o ainda não. Mas no final, quando nós ressuscitarmos em Cristo Jesus, então nosso corpo definitivamente servirá apenas para a glória de Deus. Só poderá glorificar a Deus. E aqui é claro que isso tem implicações práticas para mim e para você. Saber que o destino final dos nossos corpos, esse corpo que nós temos, esse aqui, saber que o destino final do nosso corpo conhecer o destino último de nossos corpos cria em nós a perspectiva de que devemos ser mordomos dos nossos corpos de forma a glorificar a Deus. Se o meu corpo é tão importante para Deus que mesmo depois que ele tiver apodrecido debaixo da terra um dia, pela obra de Cristo ele vai restaurá-lo novamente, significa que tem valor para Deus. E você sabe por quê? Porque essa separação corpo e alma, isso não é um ensino bíblico. Não é que o corpo deve viver separado da alma. Pelo contrário, é por isso que a morte é tão trágica. A morte representa essa separação.
Mas aqueles que estão em Cristo, por isso que a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo já venceram a morte. Porque no final, no fim de todas as coisas, eu e você somos um, corpo e alma. E o destino final é que um dia nós sejamos um, mesmo depois quando nós ressuscitarmos, um, corpo e alma, no novo céu e nova terra. Deus se preocupa com o nosso corpo. Ele vai dizer isso mais à frente, ali no verso 9, no verso capítulo 6, verso 19, eu lembrei agora, olha esse texto. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E olha como é valoroso o corpo. Vocês foram comprados por alto preço. Qual foi o preço? O sacrifício de Cristo Jesus. Por isso eu e você devemos ter essa perspectiva. Devemos usar o nosso corpo apenas buscando glorificar a Deus, porque foi para isso que ele foi criado. Eu e você somos uma unidade e Deus nos ama integralmente. Deus não ama só o nosso espírito e quer que o nosso corpo padeça. Não, Ele nos ama. Adib, Deus te ama inteiramente. Sandro, Deus te ama inteiramente. Samuel, Deus te ama inteiramente. Seu corpo, sua alma, como uma unidade. Por fim, nós devemos então ter cuidado como usamos nossos corpos. É um desafio, e eu repito, para mim também. Tudo aqui é desafio para mim, meus irmãos. Cuidar da nossa saúde, se alimentar bem, fazer exercícios, todas essas práticas podem ser feitas para a glória de Deus. Minha oração, e já concluo, é que nós não sejamos imaturos como crianças, que abusam da liberdade que possuem, mas que sejamos sábios com a liberdade que Deus nos deu em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, eu e você podemos glorificar a Deus com pureza, moderação e amor ao próximo. E a minha oração é que nós continuemos perseverando, buscando esses alvos, apesar de nós. Em nome de Jesus, amém.